pessoal, sou o Vinícius aqui da Sem Fronteiras Motorhomes e no vídeo de hoje a gente vai começar uma série de vídeos esclarecendo para vocês diversos fatores a respeito da construção de motorhomes. Então, se liga aqui no canal, se inscreve, porque a gente vai fazer uma série de vídeos falando aí sobre baterias, sobre controladores de carga, dimensionamentos de sistemas, para que todo mundo que queira construir um motorhome artesanal ou pessoas que já têm um motorhome aprendam a lidar com essas informações que ainda são muito novas aí no mercado e tenham mais segurança e mais autonomia, que é o que a nossa fábrica aqui, ó, a Sem Fronteiras, preza no mercado. Então, no vídeo de hoje, a gente vai começar uma série falando a respeito de baterias e de como fazer as baterias durarem mais tempo e mostrar alguns fatores que pode estar acontecendo aí no seu motorhome que podem estar danificando as suas baterias e fazendo com que a vida útil delas seja diminuída. A gente já recebeu aqui mais de 30 motorhomes para fazer reforma elétrica aqui na fábrica e a gente tem uma pilha ali no cantinho, depois eu mostro para vocês, de baterias estragadas que a gente acabou tirando desses motorhomes e algumas foram danificadas de forma muito prematura, até com 3 meses de uso só. Isso porque foram mal instaladas ou foram mal usadas, tá bom? Então, vamos começar essa série explicando rapidamente. Ninguém aqui tem o interesse de aprofundar muito esse assunto. São informações mais diretas para que você que tem um motorhome ou você que está construindo tenha informações para fazer o seu sistema durar mais. Então, o que é uma bateria? Aqui no Brasil, a grande maioria dos motorhomes que a gente viu até hoje utilizam baterias de chumbo ácido. A gente sabe que as baterias de lítio são o futuro e que estão chegando no mercado, mas elas ainda são muito caras e algumas que estão chegando no Brasil ainda não são muito seguras. Então, a Sem Fronteiras já está começando a fazer alguns testes em baterias de lítio, mas, por enquanto, vamos nos conter aqui nesses vídeos aqui para as baterias de chumbo ácido, que é o que a maioria do pessoal está utilizando. Então, basicamente, uma bateria de chumbo ácido é uma caixa que contém ali 6 células de 2,1 volts. E essas 6 células combinadas em série dão aí a tensão de uma bateria que é de aproximadamente 12,6 volts. Mas então, o que é essa célula? Essas células são formadas por placas de uma linga de chumbo, né? Pode conter mais materiais, como cálcio e prata, separadas por um material poroso e mergulhadas numa solução aquosa de ácido sulfúrico, que é água e ácido sulfúrico. E então, ela consegue fazer ali o armazenamento de energia através de reações químicas. Então, quando você usa uma bateria, há uma reação ali com ácido sulfúrico e que ele libera a energia, vamos dizer assim, não vamos entrar no campo muito técnico. Mas essa reação química pode ser revertida. É o que acontece quando você carrega o seu banco de baterias. Então, quando você utiliza, está acontecendo uma reação química e quando você carrega, está revertendo essa reação química. Mas é claro que aí, nesse processo a gente tem perdas e essas perdas vão diminuindo a vida útil da bateria. Então é muito importante você entender um pouquinho do básico desse processo para que seja mais fácil entender os conceitos que vêm aí na frente. Bom, e cada processo desse aí de carga e de descarga a gente chama de ciclo. Para efeito de motorhomes, o que acontece? A gente utiliza ali as baterias durante a noite e durante o dia a gente carrega. Então, se você olhar um gráfico aqui, ó, de um sistema de utilização do motorhome durante um dia, você vai ver que durante o dia as placas solares estão gerando energia e carregando as baterias. E durante a noite você não tem mais uma entrada de energia, então você começa a utilizar essas baterias. Isso aí é determinado um ciclo. E esse conceito é muito importante porque a vida útil de uma bateria é determinada em ciclos. Então, vocês podem ver em qualquer manual de bateria, você vai ver lá que as baterias são projetadas para durar 2.500 ciclos, 5.000 ciclos, 10.000 ciclos. Então, por isso que uma bateria de lítio ela tende a durar mais que uma bateria de chumbo ácido, porque ela consegue fazer mais ciclos, né? Ela consegue ter esse ciclo de carga e de descarga mais vezes, e por isso que ela é mais durável. Uma das coisas que influencia muito a vida útil da bateria é a quantidade de ciclos que ela sofre. E dentro dos ciclos existe um outro fator que determina a vida útil da bateria também, que é a profundidade dos ciclos, principalmente nas baterias de chumbo ácido. O que é essa profundidade dos ciclos? Uma bateria, vou botar uma tabelinha aqui para vocês, uma bateria ela tende a ficar, quando nova, em 12,6 volts, porque ela é o conjunto de células em série de 2,1, de 6 células em série. Então, isso aí é a bateria carregada, vamos dizer assim.
Então, toda vez que você usa, você vai baixando essa tensão para 2,5, 2,4, 2,3, 2,2 volts. E aí, quando o sol bate nas suas placas solares, ele começa a elevar essa tensão de novo para os padrões da bateria cheia. A profundidade de descarga olhando aqui, ó, num sistema de carregamento que a gente tem aqui, de monitoramento de baterias que a gente tem aqui nas Sem Fronteiras, a gente consegue ver a profundidade do ciclo, que é esse pontinho aqui, ó, lá embaixo, onde a bateria atingiu a menor tensão. E essa profundidade do ciclo está diretamente ligada com a vida útil da bateria. Se você olhar essa tabela, você vai ver que quanto mais profundo o ciclo da bateria, menos ela tende a durar. Então, vocês podem ver aí que uma bateria que descarrega aí até 30%, ela vai ter 2 anos de uso. Uma bateria que descarrega aí, por exemplo, 11,9 volts, vai ter só 6 meses de vida útil. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da profundidade do ciclo de descarga, porque isso interfere e muito na vida útil da bateria. E aqui no Brasil hoje, a gente já recebeu aqui mais de 30 motorhomes para fazer reforma, a gente observa que as pessoas monitoram a tensão do banco de baterias, né, a profundidade de carga, utilizando voltímetros comuns. Só que o que acontece? Esses voltímetros não têm a capacidade de armazenar a informação. E você ter um gráfico igual esse aqui que a gente tem, dizendo exatamente o que está acontecendo. Você só consegue checar como é que está o estado das suas baterias quando você olha para ele. Então, a grande maioria das pessoas que tem um motorhome e que vem aqui na fábrica não sabem exatamente o que está acontecendo no motorhome. Então, às vezes está tendo um desgaste excessivo das baterias e a pessoa nem está sabendo. Por isso que a gente trouxe para o Brasil 2 ferramentas. Um é o controlador de carga da Victron Energy, que ele faz essa gestão, ele consegue entender essa profundidade de baterias, você consegue visualizar isso via sistema. E a outra é uma solução bem mais barata que a gente está disponibilizando aqui no mercado brasileiro para qualquer pessoa que queira comprar, simples de ser instalado, só conectar 2 cabos, que é o monitor de bateria, que tem quase que as mesmas informações. Esse monitor de bateria, na verdade, ele serve como um complemento do controlador de carga. Ele foi desenvolvido para ficar colado na bateria, medindo, colado literalmente mesmo, colado com cola na bateria, medindo a temperatura dela e mandando informações para o controlador de carga, para que o controlador de carga faça as alterações de tensão de acordo com a temperatura. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre o quão prejudicial a temperatura alta para as baterias e como é que a gente faz aqui na fábrica, como é que o sistema da Victron faz a gestão da carga de acordo com a temperatura. Mas ele pode também ser utilizado para você saber aí no seu sistema que não tem um sistema de monitoramento, como é que está a situação do seu veículo. Ele armazena os dados de até 30 dias e você consegue checar no gráfico quais foram os vales, né, que a gente chama, ou seja, a profundidade de descarga do seu sistema e saber, antes que dê problema, se existe alguma coisa que pode estar prejudicando a vida útil da sua bateria. Isso é revolucionário, é fantástico e ajuda muito a você a prever a durabilidade do seu sistema. É um divisor de águas para quem mora em motorhome. E a gente tem aqui, ó, quem quiser saber mais desse controlador de carga, ele é barato, não é uma coisa absurdamente cara, e só mandar uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp que a gente envia para todo o Brasil. Bom, todo mundo quer saber um pouquinho a respeito de lítio, então assim, uma das vantagens do lítio é poder suportar uma profundidade de descarga maior. Então, quando você usa mais energia do lítio, das baterias de lítio, ele não sofre tanto igual as baterias de chumbo ácido. E como ele também resiste mais ciclos, acaba que o lítio hoje é uma alternativa que economicamente acaba se pagando durante a vida útil, porque se você medir o valor do lítio por ciclo, você vai ver que ele é mais barato que as baterias de chumbo ácido, mas precisa do investimento inicial muito mais alto. E por isso que a gente está se esforçando aqui nas Sem Fronteiras para ver se consegue trazer baterias de lítio de alta qualidade e com preço razoável para o mercado. Bom, uma curiosidade aí que a gente tem a respeito das baterias é que a capacidade da bateria depende da forma com que você extrai a energia dela. É isso mesmo, um exemplo real de uma bateria que a gente tirou de um motorhome aqui na fábrica é essa daqui, ó. Essa bateria aqui, ó, em C10, ela fornece 135 amperes. E a capacidade que ela tem, 135 amperes. Em C20, a capacidade dela é 150 amperes.
E a C100, a capacidade dela é 169 amperes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais energia, mais rápido você drena a energia da bateria, menos ela dura. E quanto mais devagar você drena a energia da bateria, mais ela dura. Vamos esclarecer isso um pouco melhor. Bom, vou botar um gráfico de um manual de uma bateria que a gente usa aqui na fábrica, para vocês entenderem isso aí um pouquinho melhor. Ó, se você olhar aqui essa bateria aqui, ó, DF4100, em C10 ela fornece 200 amperes, em C20 ela fornece 220 amperes e em C100 ela fornece 240 amperes. Então o que isso quer dizer? Se a gente vir aqui nesse outro gráfico aqui e vai ver que em 100 horas você pode tirar 2,4 amperes delas, ou seja, se você descarregar ela a 2,4 amperes, se você estiver utilizando só 2,4 amperes, ela vai durar 100 horas e vai fornecer 240 amperes. E a mesma bateria em C5, por exemplo, você vai tirar 35 amperes delas em 5 horas, que vai dar 175 amperes. Então, a mesma bateria pode variar muito a capacidade dela. Por isso que aqui na nossa fábrica a gente toma muito cuidado com os equipamentos que a gente utiliza, para utilizar equipamentos que consumam pouca corrente e que fazem as baterias durarem mais. E a gente já recebeu vários motorhomes aqui que têm sistemas mais complexos e que acabam utilizando uma energia maior do motorhome. Isso, além de consumir mais e descarregar as baterias, o que é normalmente percebido pelos proprietários, ele ainda faz com que a bateria tenha menos capacidade, ok? Então isso é uma coisa importante de se ter em mente, que a gente, quando vai dimensionar um sistema, tem que saber em qual regime vai utilizar a bateria para saber para saber a capacidade dessa bateria. Por isso que é importante ter em mãos essas tabelas do manual do fabricante, para não errar nesse dimensionamento elétrico aí. E uma curiosidade aqui, ó, nessa mesma tabela está dizendo aqui que se a gente utilizar 120 ampere-hora, essa bateria vai durar apenas 1 hora e vai fornecer só 120 amperes, quer dizer, a metade da capacidade dela em 100 horas. Então, isso aí faz muita diferença. E outra coisa que causa o desgaste prematuro das baterias são as cargas feitas de formas erradas. Isso, talvez hoje aqui na fábrica, é o que a gente mais encontra. Às vezes a gente usa um controlador que não permite se coloque as tensões de cargas especificadas pelo fabricante no setup do aparelho. E aí ele trabalha com cargas genéricas, aproximadas, e isso não dá a maior vida útil possível para a bateria. Então, toda bateria tem no manual um datasheet que a gente chama, que é uma tabela dizendo ali quais devem ser as tensões de carga, de equalização, de flutuação, as tensões de compensação de temperatura, ou seja, quanto de tensão você tem que aumentar quando a bateria está fria ou diminuir quando a bateria está quente. E se você não tiver um controlador que permite você fazer todas essas configurações, você vai acabar não tendo o máximo de vida útil das baterias. Aqui na Sem Fronteiras a gente utiliza o equipamento da Victron, que é o MPPT da Victron, que tem essa tabela aqui, ó. Quando você configura o sistema de baterias no seu motorhome, a gente acessa por um aplicativo e coloca ali todas as informações que estão no manual da bateria. E com isso as baterias tendem a durar muito mais. A gente também utiliza esse Smart Sensor, esse sensor inteligente que fica colado na bateria, passando a informação de temperatura para o controlador, para que ele automaticamente ajuste, aumente a tensão caso a bateria esteja fria, né, quando a gente está lá em Ushuaia, na Patagônia, e reduza a tensão de carregamento quando a gente está num ambiente muito quente, igual o Nordeste, né, ou aqui em Minas Gerais, que está um calor danado esses dias. E aí uma curiosidade, a gente sabe que as baterias de chumbo ácido têm uma perda, né, quando a gente vai carregar e descarregar elas, que acaba sendo o calor que ela gera tanto para carregar como para descarregar, e às vezes a emissão de gases ali. Então o processo não é 100% perfeito, né? As baterias de chumbo ácido, por exemplo, têm entre 75% e 85% de eficiência, enquanto as baterias de lítio têm 95% a 99% de eficiência. E o que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que, por causa dessas perdas, às vezes a gente precisa dimensionar um sistema um pouco maior
para baterias de chumbo ácido para compensar essas perdas. E quando a gente usa bateria de lítio, como a perda é menor, a gente pode ter um sistema às vezes mais enxuto, com menos placa solar, para manter esse carregamento aí de forma eficiente. Então, uma coisa que a gente sempre repete aqui na Sem Fronteiras, que o caminho do sucesso para viver no motorhome com tranquilidade é fazer um projeto, um dimensionamento elétrico muito bem feito. E quem precisar de ajuda, a gente tem uma consultoria, só chamar nesse número aqui para ajudar você a fazer um projeto elétrico de motorhome e viajar com tranquilidade. Bom, e o que a gente nota aqui na fábrica quando a gente recebe os motorhomes é que alguns motorhomes até tem um controlador que permite de uma forma mais ali no dedinho, no botão, fazer a configuração, mas que ninguém faz essa configuração de forma correta, utilizando apenas parâmetros genéricos. Às vezes o que eu estou querendo dizer é que às vezes o controlador permite que você faça, mas as pessoas, às vezes, por não saber, por não ter curiosidade de ler, ou talvez não conhecer o inglês, né, para ler ali o manual, acabam não fazendo essa configuração e acabam não produzindo a energia da forma correta para a bateria. A gente fez uma tabelinha aqui de todos os motorhomes que a gente recebeu aqui. A gente recebeu 33 motorhomes e só 3 tinha, por exemplo, o equipamento do controlador que faz o monitoramento da temperatura. Alguns controladores têm um monitorzinho de temperatura, ó, se o seu modelo de controlador é esse aqui, ó, ele tem aqui embaixo um controlador de temperatura. Ele não é muito preciso porque ele fica no controlador, né? Ele não fica lá colado na bateria, mas ele já dá uma referência para o controlador para ele poder mandar ajustar as tensões aí de acordo com a temperatura. Então, vai lá no seu motorhome agora, dá uma olhada no seu controlador de carga, se ele está com o sensor de temperatura instalado e se está tudo configurado de acordo com o seu banco de baterias. Se você precisar de ajuda, a Sem Fronteiras também pode te ajudar com uma consultoria para te ajudar a configurar os equipamentos. E se você quiser ter certeza de que está tudo certinho, só marcar com a gente uma visita aqui na fábrica, que a gente faz um diagnóstico do seu sistema e te ajuda a obter o máximo do seu sistema. Bom, falando ainda sobre cargas de bateria, uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento quando a gente dimensiona um sistema é que as baterias de chumbo ácido, normalmente, elas são projetadas para receberem até 20% da sua capacidade nominal de carga. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, uma bateria de 100 amperes, ela tem que ser carregada no máximo a 20 amperes. Uma bateria de 240 amperes tem que ser carregada no máximo a 48 amperes. Então, você tem que ter cuidado para não gerar uma carga a mais para suas baterias ou carregá-las numa tensão acima do especificado, para que não tenha nenhuma sobrecarga, que não tenha gases saindo de excesso aí da sua bateria, porque isso pode causar diversos problemas. A bateria pode esquentar, pode inchar, pode ferver, né, o que a maioria das pessoas conhece aí no jargão popular, e o ácido sulfúrico ali dentro começa a ferver, isso sai das baterias pelos suspiros que ela tem, e as baterias seladas, infelizmente, não tem como você repor essa perda de eletrólito, de líquido que ela tem, e acaba que a vida útil dela vai diminuindo. Então, tudo isso tem que estar muito bem ajustado para que você tenha uma durabilidade bem legal aí no seu sistema de motorhomes. Já uma bateria de lítio, por exemplo, ela tem uma capacidade de receber cargas muito maiores. Uma bateria de chumbo ácido é feita para ser carregada aí aproximadamente 20% da sua capacidade. A bateria de lítio, por exemplo, é feita para ser carregada com aproximadamente 50% da sua capacidade. Então, uma bateria de 100 de chumbo ácido, 20 amperes, uma bateria de 100 de lítio, 50 amperes. Isso é bem legal, a gente consegue projetar sistemas para carregar essas baterias muito mais rápido. Bom, pessoal, esse aí é o primeiro vídeo dessa série sobre baterias. A gente ainda vai falar muito ainda sobre as ligações das baterias, de como conectar essas baterias, que é um erro muito comum que quase todo mundo comete na hora de conectar essas baterias. A gente vai falar um pouquinho sobre a temperatura, como é que a temperatura influencia na vida útil da bateria. Vamos falar sobre sistemas de monitoramento, os problemas que a falta de monitoramento da bateria pode causar aí para o seu motorhome. Vamos falar o que fazer com as baterias quando o motorhome não estiver em uso. Então vai ter outros vídeos aí falando desses assuntos. Então aproveita aí, ó, se inscreve aqui no canal, ativa esse
sininho aqui para você receber todas as notificações de quando esses vídeos vierem ao ar, tá bom? Aquele abraço, qualquer dúvida, joga aqui nos comentários. My friends are still the same. I guess the